Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Bagaceira Chique. A Gimenez está com a voz um pouco, vamos dizer assim, diferente, mais sexy, será? Mas o programa está demais. Eu espero que vocês tenham gostado dos últimos capítulos, né? A gente voltou com a nossa terceira temporada, então eu peço para vocês seguir, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos e dar dicas, porque a gente sempre está querendo novos nomes, pessoas incríveis. Se vocês tiverem ideias, estou sempre ali lendo e, por favor, compartilhem também. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, ele era amigo do meu pai, uma pessoa de extrema competência e polícia. E eu vou falar que eu admiro muito os policiais. Hoje eu vou perguntar tudo para ele, doutor Nico, 45 anos de carreira, hein? Isso, vamos falar bom dia, boa noite, boa tarde. Tudo bem, Nico? Tudo bem, Lu, tudo bem. A voz tá um pouco diferente hoje, hein? Tá bom, mas, pô, é uma honra para nós aqui, policiais, ter alguém representando a Polícia de São Paulo, falando alguma coisa aqui, o que a polícia faz de bom. Né? A polícia faz muita coisa boa. Muito. Muita coisa. Nico, primeiro eu fiquei sabendo coisas que eu não sabia do Nico. Eu acho que eu conheço o Nico desde que eu sou bem novinha, porque ele era, como eu falei, muito amigo do meu pai. Eu não sabia que você tinha começado a sua carreira como engraxate. Isso. Numa delegacia, muito novinho. Interessante isso. Eu sempre, desde menino, eu sabia o que eu queria ser. Você queria ser policial? Não queria ser médico, juiz, advogado, eu queria ser policial para servir. Porque eu morava perto do 17º DP e eu via os policiais com aquelas viaturas C14 lindas. Então eu limpava, ligava a viatura, passava pretinho no pneu. Eu era menino e ganhava um troco dos policiais para fazer isso, deixar tudo em ordem. Sim. Então aí eu via aquilo, queria sempre servir, sempre fazer alguma coisa. Aí eu consegui uma caixa de graxa, também ficava na porta da delegacia. Você vê isso já com 12 anos, 13 anos de idade, né? Então eu sabia o que eu queria ser policial e lutei para isso, para passar, junto com a minha esposa, a Sandra, você me ajudou a prestar o concurso, me tomando a matéria, o ponto até que eu consegui chegar como investigador, depois ser diretor de algum departamento, cheguei a ser delegado-geral da polícia e agora como secretário de segurança adjunto. Você era aquelas crianças, o que você quer ser quando crescer? Polícia? Exatamente. Sempre pensou nisso? Sempre adorei isso aí. Nunca teve medo quando era criancinha de tomar tiro, essas coisas que a gente sempre pensa pensa ou ser bombeiro. Queria ser um dos dois. Um bombeiro é tipo um policial que serve também, só que, né? Você falou que a sua esposa te ajudou muito. Ela não tinha medo do marido, do namorado, do noivo? Não, eu namorava com ela quando eu não era nem policial ainda, né? E ela sempre me ajudou, assim, a estudar para passar nos concursos, porque ela sabia do meu objetivo e foi parceira. Nossa, polícia, eu vou falar. É engraçado que polícia é uma coisa que, se não tem polícia, a gente se ferra, porque precisa de polícia, mas polícia a gente sempre vê as pessoas falando porcaria de polícia, né? Porque se um erra, parece que todo mundo vai junto. Ô Lu, nós atendemos 53 mil ocorrências por dia. Nossa, é muita coisa, hein? 53 mil. Às vezes a gente faz tanta coisa boa, às vezes sempre, né? Uma coisa que destaca errado, que a gente não compartilha, que acontece no meio de tanta ocorrência, né? Aquilo é sempre gravado com uma parte da mídia que gosta de bater na polícia, talvez que dê mais audiência, sim. Né? Então, tudo que acontece, a maioria são coisas favoráveis, sim, muito, mais de 95%. Você se lembra de algum caso, aliás, o seu primeiro caso que teve uma grande repercussão, que foi um caso muito importante para você? Lembro, claro. Eu lembro disso, sempre falo. Foi lá no bairro do Ipiranga, né? Eu estava começando a trabalhar, me apresentei na delegacia, o pessoal vai trabalhar na ronda noturna. Aí eu fui trabalhar na ronda noturna com os policiais experientes. Quantos anos você tinha? Tinha 22 ou 23 anos. Nossa, menino, tá. Aí eu fui trabalhar com os policiais experientes. E eu entrava às 19 horas para trabalhar a noite toda, no dia seguinte, mas era 4 horas da tarde, eu já estava na delegacia. Feliz? Feliz para trabalhar, né? Aí eu estava acompanhando um depoimento dos policiais, um garoto de 8 anos, que tinha sido vítima de um abuso, e estava ele e o irmão. E o abusador matou o irmão dele, e ele se fingiu de morto e continuou vivo, e ele contando, olha, o rapaz que aconteceu isso jogou uma pedra na cabeça depois do meu irmão, contou toda a história, e ele falou, olha, ele tinha um bonelzinho verde, andava assim meio tortinho, E eu fiquei aquilo, 4 horas da tarde. Quando chegou às 19 eu entrei, subi na ronda para o segundo dia. E segui na ronda e fiquei no banco de trás da viatura. Aí eu estava passando pela rua Silvio Bueno, eu vejo um cara de boné verde
E com as características que o menino falou. E falei pro pessoal, olha lá, o cara tá lá. Cala a boca, moleque, sabe? Os policiais falaram pra mim, né? Já falou, tá não. enchendo o saco aí, você entendeu, né? Nós vamos jantar. Cala a boca. Falei, não, mas pode ser. Aí a viatura parou na Seu Bueno, com a 12 de julho, eu desci da viatura e fui atrás. Ele tinha entrado numa farmácia. Quando eu entrei na farmácia, ele já tinha saído. Aí eu perguntei, o que esse cara comprou? Ele falou, não comprou nada. Só entrou aqui, ficou um pouquinho e saiu. Aí eu fui lá e agarrei ele. Aí os policiais vieram e falaram assim, vamos levar ele. Aí eu peguei, levei ele lá pro 17DP junto com os policiais. Aí os policiais naquela época, tudo esperto, antigão, falou assim, não, eu vou buscar o pai do menino, eu sei onde mora, ele mora ali pertinho. Aí eu fui com o meu carro, peguei o menino e o pai dele. E deu bingo. O cara falou, é esse aí. Então eu me emociono porque o menininho falou pra mim assim, eu nunca esqueci, no meu caso, assim, ó, obrigado por senhor prender o cara que matou meu irmãozinho. Ai, que horror. Meu coração desmaia até hoje, eu fico meio melado quando eu falo, porque é isso aí. Aí eu tinha 3 dias de polícia, estava no programa Gil Gomes dando entrevista. Aí o Gil Gomes fez aquela novela que ele faz, e os caras não gostaram de falar na imprensa, aí eu já 3 dias de polícia estava no Gil Gomes, Que orgulho. Aí então foi assim o primeiro caso. Depois eu fui sempre tentando fazendo bem, e a gente consegue com equipe. Ninguém faz nada sozinho. Claro. A gente tem uma equipe boa. E como faz para segurar o coração? Você que tem filhos, você já tem netos? Tenho neto, tenho 4 netos. Então, quando a gente lida com criança, eu acho que eu não serviria para ser polícia, porque eu tenho muito ódio, eu acho que eu não conseguiria ser imparcial. Você não ficaria... Quando mexe com criança é uma coisa que eu não teria como. Eu acho que eu ia ficar eu não ia me segurar. Semana passada, pra você ter uma base, como que a gente tem que ser frio, nós pegamos um cara, ele abusou do filho do irmão especial. Ah, meu Deus. Então, sabe, quando eu fui falar, meus direitos, teus direitos, você tem que segurar. Nossa. Mas se a gente já pega um cara que abusou de uma criança especial, principalmente nessa semana aí que veio... Que loucura. Aí ele tinha abusado do filho do irmão. Então a gente tem que lidar e se manter, sabe? Nossa, como é que faz? Chega em casa e sai gritando de ódio? A gente lida com isso assim, e a Como gente tem praticamente criança, 2 né? mundos. Tem 2 mundos. O mundo que a gente vive lá, na polícia, né? E o mundo aqui de fora, que é o mundo assim de ver as coisas boas. Mas é difícil você conjugar os dois. Como é que faz para não ficar cínico perante as coisas? Porque difícil, é muito estresse. Você acaba olhando e fala, isso aí vai dar ruim. Você já começa, tipo... Ó, você vê, a gente não quer que as coisas aconteçam, né? Mas esse início de mês, nossa equipe da Polícia Civil, Militar, todas as forças do bem, conseguiu prender aquele rapaz que matou o ciclista. Olha, aquilo foi um absurdo. Um absurdo. Inclusive, nada, né? Por nada. Eu falei com ele, inclusive, por que você atirou no cara? E o que ele falou? Ele falou que estava com o dedo no gatilho e disparou. Disparou, matou o ciclista. Selecionamos o caso da Vitória, aquela moça lá de Alphaville, lá daquela região, não é Alphaville, um pouquinho antes. A Vitória foi aquela moça que o cara tinha obsessão por ela saiu do ponto de ônibus, e ele seguiu ela e enfiou uma faca na garganta dela. Que gente doida. Então, o caso da Vitória. Acabamos de esclarecer também agora o caso do arquiteto. Qual que era esse o arquiteto também, um rapaz também, que foi morto. Esse arquiteto é eu vi. Eu vi que tem 2 irmãs, né? Ele atropelou por engano. Não, por engano não. Ele tinha um passado porque o pai dele foi vítima, parece, de um roubo e morreu. E ele viu essa moça sendo roubando, ele viu, seguiu o ladrão, olha que o ladrão, ele jogou o carro em cima. E por que ele saltou do carro, gente? Aí ele saltou do carro, né? Não, o vagabundo, que é o tal de Hugo, ele caiu, levantou, pegou a arma e foi lá e deu um tiro nele. Quando nós prendemos, eu falei, bom, por que você matou o cara? Ele falou, matei porque pensei que era um policial. Ele falou assim, loucura. Quer dizer, tem salvaguarda disso porque é um policial? É bom aí que mata mesmo? Que horror. Então, gente, a polícia é a última trincheira da sociedade. É verdade. Confia na gente, nós estamos fazendo um trabalho bacana, não queremos que aconteça. Mas aqui em São Paulo não tem bandido que se cria. Nós estamos prendendo todos. Tá certíssimo. Aqui tá me dizendo, eu tô lendo aqui alguns casos de grande repercussão. Sequestro da Patrícia Bravanel, aliás, eu amo a Patrícia, um beijão pra você. Você atuou nesse caso. Foi uma confusão aquilo, né? Levaram o Silvio. Depois... Começou um dia anterior, né? Quando aconteceu lá em Alphaville, nós chegamos para prender os 2 autores que tinham sequestrado a Patrícia. Os policiais entraram no quarto, ele conseguiu desarmar o policial e matou 2 policiais. Eu lembro que nós chegamos naquele flat em Alphaville, ele desceu pela
pela janela e nós conseguimos prender ele e fugiu. E nós estávamos no encalço dele, até que de manhã, de madrugada, ele foi para casa do Silvio. Mas que ideia é essa? Ele foi para casa do Silvio pedir guarita, porque ele sabia, porque ele tinha matado 2 policiais, ele achou que a polícia queria matá-lo. Então, ele correu e pediu guarita na casa do Silvio, e eu fui a segunda pessoa a chegar, né? Eu cheguei lá, o Silvio ainda estava com ele na academia, falamos à distância, né? E o Silvio salvou a vida desse cara, porque a polícia estava toda pegando, e o Silvio se agarrou nele. E até tem uma particularidade que nós falamos, sobe, sobe, sobe. E o que ele fez? A gente fez? A gente tinha tirado as cortinas da casa do Silvio para o nosso sniper poder atirar de fora. E o Silvio, quando subiu, estava subindo e viu que estava sem cortina, ele voltou para trás e falou, eu quero o governador aqui. O bandido falou? Não, o Silvio mesmo. Mas por que o Silvio queria tanto salvar a vida dele? O Silvio também tem ficou sensibilizado com ele, sabe? Mas sequestrou a filha. É. Gente, sensibilizada... Na hora, ele, num acordo que fez, chama o governador, porque nossos snipers estavam prontos para atirar. E o Silvio percebeu isso. Esse tipo de caso com grande repercussão, isso é mais, vamos dizer assim, mais difícil de lidar? Porque quando as pessoas acabam sabendo o que está acontecendo, muitas vezes a gente sabe de casos que acabam virando... Fica mais perigoso, porque parece que a mídia atrapalha um pouco. A mídia, querendo saber, atrapalha bastante. Fica divulgando notícias que acabam atrapalhando. Então tem jornalista que segue a gente às vezes ia de um lugar para o outro, tinha jornalista que seguindo a gente. Nossa, e dava no notícia, tô indo para lá, tô indo para cá, e atrapalhava bastante. A gente respeita bastante o trabalho do profissional de imprensa, sim, mas eles também têm que dar uma segurada. Às vezes eu sempre peço, eu consigo bons acordos com eles. E consegue negociar com o bandido? Porque a gente sabe que negociar com o bandido, tem muita gente que não negocia. Por exemplo, alguns casos de sequestro, como é que sabe que o sequestrador é profissional? Porque tem uns sequestradores relâmpago que acabam... Não está tendo mais sequestro profissional que nem tinha antigamente. Que bom, né? Por hoje a tecnologia nos ajuda muito, sabe, né? E a gente não tem um caso de aquele sequestro romântico que tinha antigamente, que era... Romântico? Romântico, porque eles fazem assim, que era por etapas, vamos dizer. Sim. Vamos dizer assim. Estuda o caso. Se dá tempo eu falo aqui como é que funciona o sequestro daqueles antigos. Tá. Eu vou realizar um sequestro. Eu contrato alguém para pegar a Luciana e jogar no porta-mala do meu carro. Tá bom. Pago, tchau. Entendi. É uma primeira etapa. Entendi. Ninguém sabe do outro. Pago uma outra equipe que não conhece a primeira que arrebatou para segurar você no cativeiro e tomar conta. Pago diária. Então tem que ter um investimento aí de uns 400, 500 mil reais. Nossa. Pago uma terceira pessoa para começar a negociação. Contrata uma quarta pessoa para olhar para ver se o outro não foi preso. Então hoje não tem mais isso, você entendeu? Mas antes foi o caso do Washington Oliveto que nós fizemos. Sim. Você entendeu? Nós chegamos no cativeiro, quando eu estava com o Moura Bueno, com o sequestrador, ele me chamou de lado e falou assim, se eu não telefonar, vou matar o Washington. Tem isso, é um negócio super organizado. Se eu não telefonar, e ninguém acreditava, os outros policiais falaram, vão acreditar em você. Eu parei num orelhão com o sequestrador, que é um sequestrador difícil, porque ele é motivado politicamente, é um dos caras da Farc, ele não estava por dinheiro. Ele tinha sequestrado o filho do dono no jornal da Argentina, recebido 3 milhões 2 semanas antes. Entendi, o negócio dele era motivacional, ele tinha as ideias. O fim dele, uma motivação política, é terrível você lidar com uma modificação política. Porque não era o dinheiro. Não era dinheiro. Tanto é que quando nós chegamos no sítio onde nós prendemos, ele tinha a contabilidade, 3 pãozinhos, 200 gramas de mortadela, tinha tudo no caderninho que ele lutava para mostrar para as Farc. Então, hoje não acontece mais isso. Hoje nós temos esse sequestro relâmpago, essas coisas assim, por causa de Pix, né? Entendeu? Nossa. Mas... nós conseguimos fazer tudo. Teve vários casos que eu lembro de uma criança que tinha leucemia, queria falar com o pai no dia de Natal e o sequestrador não deixou. Ai, que horror. E a gente lida com a vítima, que quer notícia. Sim. E a gente tem a nossa técnica de negociar. Então a família fica contra a polícia. Claro. Contra a polícia. Que essa questão de não negociar com bandido, é isso? Fica contra a polícia. Eu nunca me esqueço, ainda no governo Covas, ele falou, vai cuidar de sequestro para mim, tal. Aí o sequestrador, que a gente sabe que vai dar trabalho, quando arrebata a vítima, ele fica 4, 5 dias para dar notícia. Nossa. Ele não dá no primeiro dia, porque no primeiro dia você paga uma coisa, no segundo você paga outra, na terceira você paga muito mais. Então o sequestrador daquela época, ele segurava quanto mais dias para depois entrar o primeiro contato. Desespero. Então eu lembro que eu estava na casa de uma pessoa, estava sequestrada,
Ele ligou depois de 8 dias com o filho. Quando ele ligou e falou assim, olha, aqui eu tô com o menino, tá. Eu falei, ó, tudo bem, você tá com o menino? Eu não posso falar com você agora, liga amanhã. E desliguei o telefone. Nossa, quando eu falei família... isso, a mãe voou no meu pescoço. Imagina. Entendeu, né? Mas depois, Imagina. quando eu prendi ele falou assim, olha, aquela desligada que você deu no telefone, nós ia pedir 2, pedimos 1. Você entendeu, né? Ele nem quer o menino. Que loucura, tem que ter esse trabalho psicológico muito importante. Tem. Muito difícil você ficar entre a família, que fica achando que você está fazendo errado, Nossa, que horror. e com o sequestrador. 45 anos de carreira, tem alguma coisa que ainda te surpreende em ser policial? Ou você já viu tudo? Eu praticamente vi de tudo, mas cada dia tem um fato novo, né? Que a gente... agora aprendendo muito com crime cibernético também, né? Que a gente... Isso é bem complicado também. Tanto é que nós criamos uma delegacia de crimes virtuais, que já é uma divisão total que está partindo para isso. Quando a pessoa é famosa, tem alguma dificuldade, alguma facilidade diferente dos outros casos? Eu vou te falar, o ladrão mesmo não gosta de pegar, nem sequestrar nada de gente famosa, entendeu? Porque é um BO, né? É um BO que sabe que vai ficar todo mundo atrás. Então, eles evitam isso aí. Já teve alguma operação que parecia simples, mas virou, assim, uma confusão enorme? Não é nada simples também. Eu lembro, assim, alguns casos que aconteceram, até que eu dou risada hoje, que a gente foi prender uma pessoa num velório e o cara tava lá chorando do lado do coisa. Quando nós seguramos ele se agarrou e aí o chão caiu, o caixão caiu tudo. Coisas assim no começo de carreira, assim, a gente Bizarro. lembra que a gente nunca esquece, né? Bizarro. Mas toda ocorrência é delicada. A gente tem que sempre ficar atento. Teve aquele caso do informante o delator do PCC, que também foi morto no aeroporto. Isso, é aquele bandido, né? O Vinícius, que é um bandido, ele quando ele foi executado no aeroporto, ele estava cometendo um crime de lavagem de dinheiro, ele estava com 2 milhões de joia, passando para lá e para cá, com esse dinheiro, estava lavando dinheiro, e eu fui o encarregado, a pedido do secretário, do governador, da força-tarefa que investigou, que eu fiquei, no caso, 2 meses e meio só com esse caso, né? Então eu sei de cor e salteado tudo que aconteceu. Ele levou um monte de tiro, não foi? Levou, parece que 20 e poucos tiros no aeroporto. Queriam realmente matá-lo. As pessoas estão presas, o mandante está identificado, mas olha, esse caso do Vinícius é um caso emblemático, foi esclarecido em menos de 3 meses com os autores do homicídio e também com os mandantes. Nico, tem alguma coisa que você tenha medo? Às vezes as coisas mais bizarras. Tenho medo de rato, medo de barata, medo de... Tem medo de quê? Eu não tenho, mas eu tenho medo assim, de acusar alguém injustamente, sabe? A pessoa, porque o nosso trabalho é produzir provas contra as pessoas para quem paga. Então eu tenho esse receio sempre que eu peço para Deus me ajudar e sempre estar do lado do bem e fazer a coisa certa. Porque às vezes eu acredito que o ódio é tanto, você vê uma criança sendo molestada que você acaba querendo resolver logo, mas tem que ir com calma, não é mesmo? Muito calma. Gente, cada coisa que a gente vê, aquele caso da madrasta e do pai que jogaram a criança, imagina o ódio. Mas eu digo que não existe crime perfeito, né? Não. Sempre deixa algum rastro. Sempre deixa, não tem isso. As provas hoje, as provas técnicas, as perícias, sabe, conseguem, com um tempo para cá, equipamento que foi comprado pelo governo do estado, coloca a coisa bem clara, assim, as provas Imagina técnicas. Jogar a criança, cada coisa que a gente vê com criança que eu vou falar, eu não sei como vocês têm estômago, não sei como é que você não chega em casa e chora muito. Eu penso muito nisso, que é difícil. Quando envolve criança, é terrível. Criança, idoso, pessoas que você vê que não tem realmente uma maneira de se desvencilhar, que são inocentes, né? É verdade. Dá um ódio isso. Eu fico lendo, às vezes eu fico revoltada. As pessoas te pedem muito conselho de segurança? Pede. Dá pra gente alguns conselhos. Pede. Bom, vamos dizer por exemplo, quem puder ter 2 celulares, é bom ter, sabe? Quando vai fazer... O banco na rua... Deixa o que tem aplicativo, essas coisas de coisa, deixa em casa. Vai sair para lá, leva um outro celular, quem puder. E tem que levar dinheiro pro bandido, que nem... Tem gente que gosta de ter outra carteira a mais, entendeu? Para dar, porque esses quebradores de vidro, essas coisas aí, então já vai direto naquele, né? É um conselho, quem pode... Sim, ter 2 celulares. Ter essa cautela é bom. Eu vejo que as pessoas assaltam muito de manhã, as pessoas indo pro trabalho. Realmente não tem assalto perfeito, mas você fica olhando a pessoa tá indo pro trabalho, tá pegando uma condução.
Realmente é muito injusto. É muito injusto. É muito. Mas o que acontece, Luciana, é o nosso retrabalho que está sendo muito grande. Tem, por exemplo, esse rapaz que matou o ciclista já tinha sido preso 2, 3 vezes no ano passado. Então, a lei nossa não ajuda. O juiz tem que cumprir a lei. Prendem e soltam. O promotor tem que cumprir, o defensor público também. Mas o retrabalho é muito grande, sabe? Esse rapaz que matou o arquiteto, ele foi preso em 2003 por roubo. E soltaram? A manhinha do crime, aquela que nós prendemos, uma mulher que ela empresta mochila, compra refúgio, tudo e tal. Ela foi presa condenada a 12 anos no roubo e não cumpriu e foi pra rua. Você entendeu? E já estava aliciando a molecada, ela empresta moto, empresta mochila. A pessoa roubou um celular, ela compra o celular, roubou uma correntinha, ela compra. Estava lá menos de um ano. E foi presa várias vezes. E por que soltam? Porque a legislação é fraca. Você sabe que nos Estados Unidos eles têm uma regra que é 1, 2, no terceiro você não sai. Não sai. Eu vim agora da China. Faz Nossa, uma semana. Na China é um negócio faz uma semana. Aí eu fui conversar com os policiais. Falei assim, qual a regra? Qual a última ocorrência de roubo que você atendeu aqui? Ele falou, mas faz 6 anos atrás, roubaram uma lojinha de conveniência aqui, mas nós pegamos no dia seguinte. Ninguém rouba nada. Não rouba nada. E outra, eles têm sombra zero. Não tem um lugar que não tem em Pequim que não consegue te pegar. Eu conheço lá. Você chega no aeroporto, você já vê a câmera identificando o rosto de todo mundo. Como eu tinha dado passaporte no aeroporto, ele tinha todo o meu trajeto, onde eu estava, onde eu não estava. Falou, você esteve aqui, você foi lá no shopping sozinho, você foi ali, você sabem tudo, né? Sabe tudo. Mas agora tem umas câmeras por São Paulo, uma azulzinha, o que é aquilo? Aquilo lá tudo quanto é lado aquilo. Aquilo é uma empresa particular que está colocando. Aí está em todos os lugares. O particular tem acesso. E a gente está fazendo um programa muito grande na Muralha Paulista, né? Interligando todas as cidades, Tá indo muito bem esse momento. Estão conseguindo identificar muito autor de crime também. Agora, as cadeias também poderiam ser mais organizadas, né? Porque tem muitas vezes que eu fico sabendo de pequenos delitos, nem todo delito é delito, mas se você pegar um jovem de 17 anos que ainda talvez tenha como se reabilitar, deveria ter um programa para reabilitação. A ressocialização que é muito importante, sabe? Os novinhos, né? Exato, porque o cara vai para cadeia, quando ele sai, que é novo, ele sai cheio de compromisso aqui. Tem que ajudar o que ficou, ajudar a família do que ficou, isso. Levar recado para esse e para aquele, você entendeu? Então, senão ele é apagado. A gente tem que ter um critério de penal diferente. Eu acredito que a terceirização das cadeias seria importante. Eu acho interessante isso. Porque você pega e fala, o cara pode ter uma cadeia até 150 presos. Sabe? E não isso? Com 3 mil. Não dá. Você consegue acompanhar de preso. Então, o dinheiro que o Estado pagaria para manter o preso para essa entidade particular. E fazer várias cadeias, pequenas cadeias, né? E fazer reabilitação para a galera mais jovem, hoje né? é um mundo do crime que quer dizer, a pessoa que que viu que está numa errada, que tenta está querendo se voltar, sair disso, não consegue, porque ali já virou uma máfia, uma loucura. Exatamente. Você acredita em prisão perpétua para quem vai crimes hediondos? A gente estava falando de matar criança, matar filho. Estupro, mandar... Estupro de bebezinho, gente. É. Você acredita nisso? Não entendi. Você acredita em prisão perpétua para quem, vamos dizer... Eu acho, sim. Eu sou contra a pena de morte, mas eu acho que a lei não é ruim aqui, não é ruim, mas ela tem que ser cumprida. O que está atrapalhando são os benefícios que acontecem. Essa história da Suzane Richthofen ter saído no Dia das Mães, eu achei incrível. Os benefícios... ela sai pra mãe, mas matou a mãe, mas sai igual. Então, os benefícios, se a pessoa cumprisse o que pegou, já era uma grande coisa, mas os benefícios atrapalham muito. A pessoa fica lá quietinha, lê um livro, fez varrer um chão e tal, é 1/6 da pena. Podia ter isso para imposto, né? Você fica quietinho em casa e não paga imposto também. Seria melhor. E é o que acontece. Cumprisse direitinho a lei, seria melhor. Você, quando chega em casa na sua hora de lazer, você assiste série policial? Não. Às vezes eu assisto Operação de Risco, aquele pessoal que eu gosto de ver. A primeira Operação de Risco, a gente foi na RTV, a gente lembra, todo mundo queria ver a Luciana. Você lembra que eu participei? Você lembra que eu participei? Eu lembro que você foi uma vez aí no Super Pop, nós colocamos você de refém. Sim. Eu lembro da tua chegada, porque a gente não conhecia assim, né? Quem é a Luciana, tal, né? Como é essa? Aí você chegou super simpática com a turma até lembra isso, tinha até uma foto há pouco tempo que eu fui na base do Garra, e nós colocamos você de refém, o seu produtor não queria que você ficasse de refém. Eu me lembro disso. Aí você arrumou um barraco lá, você falou, não, eu vim aqui para ser refém, não vim aqui para ficar olhando. Eu me lembro. Aí nós colocamos você e fizemos
com um simulador, né? Jogando bomba do lado, como invade um cativeiro e você era refém até que o policial tirou você do cativeiro. Eu lembro disso, nós temos isso filmado ainda. Eu me lembro que eu tive que passar debaixo de uma... Tinha uns arames, o negócio era na lama. Eu falei, gente, eu não vou dar pra ser policial. Você se lembra disso? Lembro. Eu falei, gente, eu não vou conseguir passar por isso nunca. Aliás, polícia passa por cada situação, tem que passar... Foi no centro de treinamento da polícia que você foi lá. Não tem ainda mais lá? Tem o CT da polícia, centro de treinamento. Eu queria fazer tiro. Levei que você foi nossa refém lá. Ô, Nico, eu sempre acho, ainda existe aquele negócio de você pegar as armas e elas são, depois eles destroem essas armas, algumas armas legais. Por que não como é que pode dizer isso? Não, olha, reforma e dá para os polícias, gente? Mas hoje hoje a justiça está ajudando muito, você entendeu? Muito. Eu fui um dos precursor disso. Uma vez nós fizemos uma grande apreensão de metralhadoras e fuzis, há muito tempo atrás. Aí eu lembro a juíza, que era a doutora Ivana, que era a diretora do DIPO, fui para isso aqui é um pecado, destruir. Fora. E ela foi uma das primeiras juízas, a doutora Ivana, que teve coragem de dar o armamento em carga para a polícia. Sim. Hoje é a prática no comum. A gente tem hoje lá 2 aeronaves que são apreendidas, que era do tráfico, que está trabalhando para a população. Quando você chega em casa, você conta tudo lá para sua esposa, para teus filhos? Conta? Ela quer saber. Ela quer saber? Quer saber das ocorrências. Ela é curiosa. Por exemplo, o caso do arquiteto. Ela chega a falar, me conta. O caso da Vitória, ela me perguntava todo dia. Vai pegar? Você tem a pressão da esposa em casa. O caso do ciclista, eu fui jantar na casa da minha filha. É uma loucura aqui. Eu fui jantar na casa da minha filha, tinha um casal que era amigo da minha filha, que era amigo do ciclista. Nossa, muito triste. Aí a cobrança começou, eu falei, mas nós vamos pegar. Aí eu lembro quando nós pegamos o cara, o que matou o ciclista, aí a primeira coisa eu liguei para esse casal que está na casa da minha filha. Tá aqui. Te falei, estava aqui. Tá certo? E porque essa história do ciclista foi muito estranha, ele só resolveu atirar no... Aí ele foi com o dedo no gatilho, segundo ele disparou a arma. A arma foi sozinha. Ele nem sabe por que morreu o ciclista, nem sabe nada. Gente, o cara tava de manhã, de boa, né? Ele era um cara querido ali, todo mundo conhecia ele, o cara chegou com a arma e já, pum. Do nada. Do nada. E você vê que ele é tão sangue frio que depois de 4 horas ele já tava roubando o outro na... Era pra levar o celular ou não? Era pra levar o celular. E que era vendido para essa manhã do crime, que já tinha sido presa, que era... Porque nós temos que acabar aqui com a receptação. Com a pessoa que compra. Se não tem ninguém para comprar, não tem ninguém para roubar. A plena da receptação é muito branda. Mas agora esses telefones, esses iPhones, tem maneira com que não funcione, que aí também adianta, né? Quando a pessoa guarda o número do e-mail, nós fizemos uma operação... Você pode ligar lá na hora? Há 20 dias atrás, nós fizemos uma operação e nós fechamos várias lojinhas que compram celular. Aprendemos 10 mil celulares. E faz o que com esses celulares? 10.504 celulares aprendemos. Devolve para as pessoas ou destrói? Consigo já devolver 3 mil. Então, como é que faz? A pessoa tem que olhar lá o e-mail, é isso? Tem uma boa dica essa. Tem um asterisco, agora não lembro, 64, mas eu não sei. Entra no YouTube para descobrir, mas aí se guardar o e-mail, você pode se roubar o seu celular, você dá o número. Guarda, aí você rouba lá. Porque se o cara vai ficar com uma bomba na mão. Porque se ele pegar outros chips e colocar, a gente vai chegar nele. Ah, interessante isso. A gente vai chegar nele. O cara roubou o teu celular, jogou o teu chip fora, colocou o chip dele. Ok. Você entendeu? Aí nós chegamos. E a questão de relógio, porque diz que agora é uma loucura, o povo adora pegar um relógio. Esse relógio... O que eles fazem com esses relógios roubados? Então tá indo muito para Miami, pelo menos que nós surpreendemos, né? Os ladrões que falam para nós que vende, que vai para Argentina e para Miami. Parecia meu pai falava só... Meu pai, que Deus o tenha, mas ele falava que ele andava com um relógio falsificado, que se alguém pegasse dele, ia quebrar a cara. Meu pai era uma figura. Falava, pai, que é isso? Mas a gente tem que combater a receptação. Isso era importante, cumprir até maior que o do ladrão. Inclusive para as pessoas não comprarem esse tipo de coisa roubada, porque está incentivando o crime. Incentivar. Mas olha, eu vou te falar, quem é do bem, sabe, vai continuar aquilo. Eu conheço muita gente que ganha pouco e trabalha e são dignos, você entendeu? A pessoa, para ser criminosa, tem que ter aquele espírito, né? Eu não consigo pegar nada de ninguém. Eu tenho, E às vezes a gente vê pessoas que acham dinheiro na rua e devolvem, não é isso? É verdade, já aconteceu várias vezes. Devolvem dinheiro? Devolvem. Às vezes no metrô, tem um achado de perdido, acontece muito aqui. Tem gente boa aqui. Claro que tem. Tem mais gente boa do que gente ruim, né? O que acontece numa investigação criminal que a maioria das pessoas nem imaginam que faz parte da polícia? A gente não imagina. Apesar que eu assisto todos esses especiais de televisão, como é que começa um trabalho tão minucioso? É duro quando a gente sai do nada, né? A gente sai do nada e para chegar no caso, assim, é uma vitória, né? Eu já fiz... o ciclista, desculpa te cortar, como é que sabe? Alguém vê? Não, você vê, ele estava de capacete, com moto, é um trabalho técnico de perícia que a gente tem, você entendeu? Que consegue chegar e colocar a pessoa na cena do crime. Difícil, porque é do nada, né?
No nada. Que nem esse outro. Esse ciclista não imaginava que a gente estava monitorando, sabe, quando pegou ele, 3 quarteirões antes, com quem ele falou, com quem não falou, quais as motos que passaram, você entendeu, né? Que nem o caso do Vinícius do aeroporto. Certo. Tinha um cara que estava acompanhando a saída dele do coisa. Nós conseguimos no outro terminal, Sim. achamos um cara que estava... Quando o Vinícius passou, ele pegou o telefone e ligou. Foi, vamos ver se é. E conseguiu avisar o pessoal que estava fora. Pode encostar, você entendeu? Que loucura. Então, quando você consegue esclarecer um caso, é a mesma coisa que você fazer um gol o teu time no minuto final. Sim, entendeu? Nossa, teve um outro dia. Entendeu? Então, é o que a gente sente com isso aí. Sim. Porque o policial... Eu falo por todos eles. A gente vem da sociedade também, não é que caiu de paraquedas para ser policial. Então a gente vibra e sofre junto. Certo. Sofre junto com a família, sabe? E não é fácil, não. Agora, você se lembra que você salvou meus cachorros? Lembro, Imagina as coisas mais inusitadas que pedem pra você. Levaram os cachorros. Eu lembro. O meu ex-marido ficou louco, ligou. Vocês acharam os cachorros? Achamos. Você lembra? Eram 2 cachorrões. Porque cachorro faz parte da família. Vai. Nossa, eu me lembro disso como se fosse ontem. A questão de 2 meses atrás também foi do Fala Bela. Ele tinha adoração para um cachorro que estava na casa do amigo, sumiu o cachorro, consegui achar. Aí eu liguei pro Copom, acharam o cachorro dele também. Então, nossa, desesperador, né? Você tem bichinho em casa? Não, não tinha. Eu tive até pouco tempo, né? Agora meus filhos que tem, porque eu só tô eu e minha mulher em casa, então como agora sai um pouquinho, não tem mais. Mas a gente sempre teve animal em casa. Sempre. Tem isso também, porque os bichinhos, quando somem, liga pra quem? Liga pra polícia? Liga pra polícia. E a polícia acha os bichinhos? Acha, sempre acha. Que gostoso. Sempre consegue achar. Esse do Fala Bela nós achamos através do cupom. E agora essas câmeras para todos os lugares ajuda muito, né? Muito, muito. Oni, quando você chega em casa, o que você faz para relaxar? Futebol. Eu gosto você de ver futebol. Você assiste? Eu jogo. Você é santista? Santista. Ah. Ontem, pô. E o Neymar? Neymar, putz, ele é meu amigo da gente. Meu amigo também. Mas tem que dar um empurrãozinho nele. Eu vou te falar, eu tive Tá um pouco cansado. Não, mas você sabe que eu tive... E joga bem aquele rapaz, hein? Eu fui no vestiário na final do Santos e Corinthians. Eu fui na final, tava lá no vestiário, eu vi que ele queria entrar em campo e não tinha condição. Eu adoro. Eu vi ele chorando, então criticou ele e tal. Ele queria, aí ele pediu... Ele chamou os amigos lá, eu tava ali do lado. Eu presenciei, pouca gente falou isso. Ele abraçou todo mundo e falou, gente, corre por mim que eu não posso. Corre por mim que eu não posso. Mas ele estava machucado ou só não deixaram? Ele está machucado. Então... Então, difícil, né? Ele queria entrar, mas não teve condição. Então, muita gente fala, pô, ele veio aqui e não jogou. Não é que não jogou, não tinha condição. Porque quando a pessoa machuca, eu tô vendo com a minha voz, quando você tá machucada, é um ser humano igual, como é que faz? Não tem muito jeito. Ele queria entrar, ele chorando, falou pro pessoal correr por ele. Eu sou testemunha disso. Ele é sensível, né? Muito. E o povo adora falar mal de polícia, de jogador de futebol. Gente, mas a pessoa é humana, às vezes acontece. Então, você quer se aproveitar dele também, falando isso, põe aqui, posta aquilo, você entendeu? Coitado também. E o povo bate nele, hein? Bate. Bate, que ele é meio, vamos dizer assim, mas ele tem um jeitinho mais frágil. Mas batem nele, o coitado se machuca também, né? Mas ele queria entrar no jogo e não deixaram. Não conseguiu. Então você assiste futebol? Assisto direto. Mas chega à noite, você fica lá, você arruma um jeito de assistir algum jogo? Eu procuro saber, liga para qual o jogo que vai passar. Eu gosto de ver futebol, é um que relaxa a gente um pouco. Meu filho também acompanha muito. E a esposa é companheira, assiste futebol junto? Ontem nós fomos para Vila Belmiro, o jogo, o horário ruim, 8h30 da noite, saímos de Santos 11 horas da noite para assistir o jogo lá. Você gosta? Santos e Bahia. Você cozinha? Eu também gosto. Porque tem uma pizzaria, vou dizer, o Nico tem uma das melhores pizzarias que eu já fui. Toda a minha comemoração de Natal, a gente vai lá na sua pizzaria. Você, sua mãe, todo mundo. Uma delícia. Você cozinha? Eu gosto. E eu também, você foi na inauguração do meu restaurante, há muitos anos atrás, lá no Nico Pasta e Basta, da minha família lá. Você foi há muito tempo atrás, você foi lá, também deu uma força pra nós. Estamos lá até hoje ainda. Eu acho muito bonita a farda. Você chega em casa fardado, às vezes, de vez em quando? Não, eu não uso farda. Não, uso farda. Isso é mais da Polícia Militar. Mas e outra coisa, hoje eu tô com a Polícia Militar aprendendo muito com eles também, sabe? Questão de hierarquia, questão de cumprimento do serviço. Vou te falar, nós temos em São Paulo uma Polícia Civil super boa, militar super boa, técnico-científica também excelente. Então, nós aqui na América do Sul somos privilegiados com isso. E as meninas? As meninas têm que fazer o mesmo tipo de treinamento ou tem que dar um... Mesma coisa. Mas como é que aguenta aquilo, gente? Tem umas coisas meio braçais para as meninas. Não tem essa distinção, não. E as meninas vão bem também. Vão trabalhar bem. Elas são eu vi umas moças, tem umas moças bem... Já foram lá no Super Pop também? Tem uma organização, né? Tem uma organização. A pessoa tem dom para ser polícia? Tem que gostar. Tem que gostar. E querer servir, você entendeu?
e querer servir, porque você vê, tudo tem alguma coisa, vai contra a polícia. Primeira coisa, mas quando precisa, quer a polícia. Ah, com certeza. É isso aqui. O que você acha que é o maior desafio da polícia hoje no estado de São Paulo? É combater o roubo de celular. É uma loucura E a isso, sensação de segurança. Porque a gente está conseguindo baixar todos os índices. A Secretaria de Segurança, o DERIT, o governador do Estado, nós, Polícia Civil com o Arthur, Polícia Militar com o Cássio, e a Serviço de Inteligência com o Pedro, com o Maculevitz, está conseguindo baixar todos os índices. Não tem um que nós perdemos. Todos os índices acontecem, mas transmitir a sensação de segurança é ruim. Porque quando acontece um crime, que nem o caso da Vitória, o caso do ciclista, por mais de um monte que a gente tenha evitado, você entendeu? Aí começa a bater só naquele e dá aquela impressão que a coisa está ficando pior. Você entendeu? Sim. Mas não, nós estamos conseguindo baixar. Hoje você consegue andar na Praia da Sé. Hoje você consegue andar no centro da cidade, coisa que não conseguia anteriormente. Sim. Mas a sensação que acontece, fica aquele pânico. E a gente queria reverter isso. Precisa de mais policial na rua, talvez? Não, policial tem. Estamos uma cooperação delegada trabalhando, o pessoal na hora de folga vendendo dia de serviço, trabalhando, o governo investindo. Então, mas o que eu falo para todo mundo é o seguinte, eu estou aí com 45 anos de polícia, eu quero sair da polícia e tentar que seja uma sensação melhor para os meus netos, sabe? Para minha família. Como exemplo, sabe, de tentar baixar o índice de criminalidade. Mas a gente não consegue chegar a isso, sabe, porque é difícil, sabe, mas a gente levanta todo dia com aquela sensação de querer ajudar e fazer, você entendeu? Deus já fez por mim muito mais que eu merecia, você entendeu? Muito mais que eu merecia. Então, eu queria tentar fazer isso e procuro fazer isso aí. Sim. Então, mas vamos lá, é difícil, mas vamos lá. Como eu te falei, né, quanto não mudar a lei, tem que falar para tudo, senador, deputado, para tudo. Vamos mudar esse Código Penal. Vamos mudar que tem o seguinte, vamos ter que cumprir a lei, vamos ter que fazer mais tem que parar uma força-tarefa no Congresso e começar do zero. Falar, agora a pena é isso, agora é isso, o cara vai ficar preso. Porque, Luciana, o retrabalho, vou te falar, 95% das pessoas que a gente prende hoje já foi preso. Teve um que nós prendemos no ano passado 36 vezes. Ele tá solto? Tá solto 18 vezes, outro 14 vezes. Como que solta a pessoa? Só porque o juiz tem que cumprir a lei é fraca. Você entendeu? A lei é fraca. Mas não é possível ter uma lei que você pode soltar hoje, a pessoa 18 vezes. A audiência de custódia solta aí de 50% a 60% do pessoal que a gente prende no dia seguinte. E aí tem gente que... Quando eu falo nossa equipe... É a equipe, claro. A gente tem investigador, escrivão, soldado, cabo, nós já prendemos pessoas que estavam voltando a roubar com hora de soltura do dia seguinte, que saiu dessa cadeia um dia antes. Nossa, deve dar um ódio isso. Então Dá-lhe difícil para aguentar isso. A gente tem que ter esse retrabalho que atrapalha muito. Enquanto não mudar a legislação, nós vamos ter essa sensação. Bom, eu tenho algumas perguntas rapidinhas para você. Topa? Vamos lá. Uma coisa que você ama? A minha família e futebol. E uma pizza, hein? Uma pizza. Uma coisa que você odeia, Nico? Ou meio quando maltrata uma criança ou quando uma pessoa é acusada. Ontem, por exemplo, eu vi numa escola que pegaram uma criança especial, puseram a criança especial de joelho e todo mundo foi lá e deu um tapa na cara da criança. Aquilo lá, quando eu vi nas imagens da TV, sabe, e vi outro também, um professor de capoeira dando uma rasteira num garoto também, que também tinha problema, isso aí, para mim, me revolta muito, sabe? Imagino. Me revolta. Um medo? Medo de cometer injustiça. Algo que você já fez fora das regras. Tipo, eu sempre brinco que às vezes eu entro... Já aconteceu isso. Eu já fui em hotel e usei a conta da Netflix que estava logada antes. Me conta uma coisa que você tenha feito que é contra a lei, tipo uma brincadeira. Usar a conta da Netflix errada é... Contra, assim, a gente tem que cumprir a lei, a gente procura fazer tudo, né? Mas às vezes a gente, para chegar a algum determinado... se entrega aqui que eu não vou te prender, você entendeu? O cara se entrega e aí vai mesmo pra cadeia. Prende igual. Prende igual. Não deu, falei que você não ia prender, mas agora eles mudaram de ideia, não fui eu. Tipo, nunca roubou um copo do bar, pegou uma lembrancinha de um lugar, uma coisinha. Não. Eu já levei um saleirinho uma vez do avião. Mas depois eu fiquei sabendo que eles dão mesmo. Eu achei que eu tava cometendo um crime horroroso. Uma comida. Massa, pizza. Uma música que te anima. Uma música? É. Puxa vida, uma música chamada... Como é que é o nome daquela? Perfume Cianês. Qual que é essa? Alguém sabe essa música?
É uma história de uma mulher que saiu e largou o marido, depois ela voltou com o marido, porque ele perdoou, ela voltou, e ele fala assim, e lá no quintal, o cachorro morreu de saudades, a Rosa e tal, e a Roseira botou uma rosa que tinha o perfume dela e dele, para eles voltarem. Que romântico, Nico. Chama Perfume Sianês, eu não vou lembrar agora que eu vou, mas é uma música, quem pesquisar vai ver que essa música é linda, uma das melhores que eu conheço. Que romântico. Um aplicativo que você não vive sem? Não, só o Zap mesmo, que eu tenho que trabalhar com ele. Eu fiquei sabendo que você não tem rede social. Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque vão criticar a gente pra caramba lá. Melhor não ver. Melhor ter. E o povo, olha, eu vou te falar, eu tenho rede social, volta e meia, eu tenho que apagar metade. Então eu falo só porcaria. Eu não vou ficar perdendo. Eu não preciso de influência. Hoje eu odeio... Não quero influenciar nada. Você vê, hoje a molecada, quando eu ia pra escola, quando eu era pequeno, eu tinha que chegar na casa e obedecer o professor. Sim. Senão meu pai brigar comigo. Eu tinha que entrar lá e na última folha tinha um hino nacional para te cantar. Sim. Você entendeu, né? Respeitar o professor, fazia tudo, bom dia, boa tarde, você entendeu? Levantava com permissão. Hoje a molecada fica na sala de aula com celular. Não pode entendeu? Mais, tá proibido agora. Proibiu, mas com o celular, não respeita o professor, você entendeu, né? Nada, isso aí me invoca bastante. Agora é proibido, a escola do meu filho não pode levar celular, não. Algo que você faria se não tivesse consequências? Mandar um monte de gente direto pra cadeia, viu? Um monte aí. Um lugar que você sonha em conhecer? Sambarte. Eu também não conheço. Minha mulher foi pra lá. Safadinha, hein? Ela foi pra lá. Não chamou a gente. Ela foi que ela gosta, tal, quer voltar, né? Tem um monte de amigo que vai pra lá. Eu não conheço também. Eu não gosto muito de viajar. E ela foi pra lá, e ela foi com a minha filha, que falam maravilhas. Eu também não. A gente pode marcar um pacotão, vai todo mundo. Eu também uma vez conheço. Eu te encontrei em Capri. Mas tamo chique, hein? Tamo chique. Você chegou de barco, passando lá. É legal, né? Indo na gruta lá. Falei, todo mundo falou, Luciana aí. Todo mundo falou. É um lugar que... Não, um hábito curioso que você tem. Um hábito curioso? Você tem toque? Não. Tenho, sim. Eu gosto de ver, que nem você falou da televisão torta, também não gosto de nada torto na minha frente. Nossa, dá um desespero, né? Você arrumando a casa dos outros. É verdade, eu também gosto de deixar tudo retinho. É uma coisa que você sempre deixa pra depois. Tipo, marcar dentista, renovar a carteira de motorista, alguma coisa? Fazer academia. Mas é hoje não. Amanhã, começa segunda-feira. Minha filha vem me pegar pra andar no parque 6h30 da manhã. Fala, mas 6h30 da manhã? Porque às 8 tem que estar... Organizadíssimo. Então ela diz, não, deixa pra amanhã. E a academia eu também fujo. Gosto de jogar futebol, mas não faço aquela preparação que eu tinha. Tem que tomar cuidado, que quebra, hein? Um lugar inesperado onde você já passou a noite? Foi agora na China, meu, pelo amor de Deus. Não voltaria mais. E aquelas comidas que vem só a foto? Você vê, eu quis sair do grupo e fui com a minha mulher para tentar comer alguma coisa fora. Nossa, ninguém pedir fala nada. KFC, eles não querem falar inglês. Não falam. Não falam e nem querem, sei lá. Então, para a gente conseguir comer e comprar um vestido, ela quer comprar 3 vestidinhos para minhas netas que ela viu lá na China. Ela quis comprar, nossa senhora, eles faziam questão de não entender, então eu virei o rei da mímica lá, então é difícil. Lá eu não volto mais. Nossa, a China é difícil. Então a China não foi. Você passou quantos dias? Ficamos 10 dias. Eu fui junto com os oficiais da PM, nós fomos numa missão também para conhecer o sítio, porque as câmeras da China, a gente vê, confunde muito, né? E as câmeras dão aquela nitidez que você precisa. Agora, voltando para a questão de ocorrência, qual é uma ocorrência que mais te intriga, assim, que você fala, nossa, isso aqui é... Você vai para casa com a pulga atrás da orelha, como é que eu vou resolver isso? Foi agora, o caso do Vinícius, que eu fiquei 3 meses, né? 3 meses, porque a gente sabe aquela execução dentro do aeroporto e todo dia os jornais ficam cobrando, tá? Passou 2 dias, eu abri o Jornal Nacional e falei, ainda não prenderam. Você fala, eu não durmo uma semana, gente. Ainda não prenderam. Você vê, quem comete um crime desse, não vai ficar esperando ser preso, você entendeu, né? Sim. E a gente saiu do nada para chegar nos autores, né? Então, cada vez que passava 20 dias, ainda não prenderem, a polícia não deu resposta. Isso me perturbava bastante. Mas já teve algum caso engraçado de mulher com ciúmes que apronta um monte? Criminosa, tipo, com o marido que pegou com a outra? Porque às vezes a gente lê umas coisas bem estranhas. Sempre vem a mulher, sempre alguma denúncia falsa, querendo incriminar o marido, por causa de ciumeira, por isso que a gente tem que avaliar bastante essas coisas, né? Nossa, não teve uma mulher que cortou o bililio do marido? Teve, eu vi. E ele voltou com ela? Voltou? Mas agora sem o... Agora, né? Eu só vi nos jornais, assim. Gente, o cara voltou com ela, você não viu isso? Não.
Chocada. Cortou e jogou fora, se lembra? A gente leu isso. Que horror. Essa questão dos crimes digitais que a gente conversou. É muito difícil, a pessoa fala o que quer na internet e tem jeito de você descobrir onde está? Tem condições, hoje a tecnologia nos ajuda muito, sabe? Nós conseguimos aí outro dia aprender uma quadrilha no Guarujá, dentro do condomínio Acapulco, onde eles fazem aquelas ligações, olha, você foi usado o seu cartão aí, confirma aí você começa a roubar teus dados. Com idosos, né? Nós conseguimos entrar num imóvel de luxo lá no Guarujá, onde tinha 5 ou 6 pessoas, tudo preso em flagrante, aplicando o golpe. E o que mais me deixa, quando eu pego a pessoa, eles pegam pessoa idosa, sabe? É isso, eu conheço alguns idosos que caíram. Sempre eles procuram a pessoa, você entendeu, né? É que a pessoa está mais fragilizada. A pessoa liga, fala, filho, oi filha, sabe? E parece que está falando. Parece que está falando com a pessoa. O idoso mesmo acaba dando o nome do filho, acaba dando todos os dados. Isso me deixa bastante... Coitadinhos, né? Muito, muito. E depois fica até com vergonha de falar que caiu, uma vergonha. Se você pudesse voltar no tempo, naquela época que você era engraxate, no Ipiranga, você faria alguma coisa diferente? Não faria nada. Tudo igual? Tudo. Casava com a mesma mulher, tá certo. Tudo eu vivia, eu sou muito conservador para isso. O que mudou desde que você começou na polícia, Nico? Mudou, porque você começa a ver a vida, né, de dois lados, né? O submundo do crime, que é difícil, você entendeu, né? Ver esse mundo que as pessoas aí tentam roubar os outros, tentam fazer o mal para os outros. Isso aí mudou muito, né? Você não tem aquela sensibilidade que você tinha antes, sabe? Quando você atua com isso, hoje eu vejo uma cena de morte, um local de crime, eu parece que não tô nem aí, sabe? Você chega lá e vê uma pessoa que se suicidou, outro que morreu num assalto, para você aquilo é um boneco, você entendeu, né? Sim. Você perde a sensibilidade dos fatos. Eu tenho aqui um outro quadro que é o Pode ou Bode, topa? Pode? Ou bode? Tá bom. Vou perguntar se fala pode ou não, te dá bode, tá? Pode ou bode seguir a intuição em uma investigação? Pode, claro. O policial tem que ter o tirocínio policial. Aquela coisa que fala assim... Sabe, tipo... Voltando, tipo quando você era novinho, né? Você falou, aquele cara do boné e tal. Você vê, a gente tem um tirocínio de tentar achar. Tem que ter... Os policiais mais antigos têm mais essa facilidade, né? De saber. Porque a gente tem uns traços, assim... Eu consigo identificar se um cara caminhando já teve na cadeia, não teve, você entendeu? Como consegue? Porque você, por exemplo... Eu fui num caso de um sequestro e comecei... uma família, um frigorífico grande, e nós estamos desconfiados com alguém da casa. Aí começamos a chamar o outro. O primeiro que veio, nós conversamos, o segundo veio com a mão para trás, que nem quando chama na cadeia, Nossa. O cara teve com a mão para trás, sabe? Aquele já faz assim, você já fez isso antes. Com a mão para trás. Aí eu já falei, esse é cadeieiro, entendeu, né? Já tá acostumado. É cadeieiro. Então você consegue, com o tirocínio, saber quem é que é. Já veio com a mão pronta para botar a algema. Eu não sei. Então você vê, pelas novelas, eles procuram o cara que é mais malandrinho, sabe? Com aquele mais jeitinho de falar. Sim. Então a gente também... Tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque às vezes a pessoa pode parecer e não é. Exatamente. Por isso que eu tenho medo de cometer injustiça. Sim. Mas o policial tem que se valer também do tirocínio para identificar um. Sim. Pode ou bode investigador se envolver com uma testemunha? Isso é bode. Mas acontece. Acontece, mas é bode. Eu conheço delegado que casou com uma pessoa que tinha sido sequestrada, você entendeu, né? Pode ou bode policial postar foto da operação nas redes sociais? Eu nunca fiz. Tem o maior bode disso aí, você entendeu? Isso também. Eu nunca fiz, nunca... Por isso que eu não tenho nem rede social, nem ponho nada, você entendeu, né? Pode ou bode fazer dancinha no TikTok de uniforme? Não pode. Isso é crime na PM. Não pode? Não pode. Se for Imagina fazer, vai responder na Polícia Militar, ele vai responder. Se estava de farda lá fazendo isso aí... TikTok não pode? Não pode. Pode ou bode se infiltrar em uma gangue para uma operação? Desde que tenha conhecimento da justiça, você entendeu? É poucos casos que acontece, mas tem que previamente avisar o juiz, avisar o superior hierárquico que vai tentar se filtrar, você entendeu, né? Sim. Mas Isso é coisa de televisão americana, não acontece aqui muito? Mas eu acho que é válido, você entendeu? É válido. Nossa, tem que ter coragem para isso, hein? Tem que ter coragem, tem que ter peito, mas tem que tudo avisar anteriormente que está sendo feito. Porque volta e meia tem isso nos filmes americanos, mas é coisa de americano, então. Mas se faz isso no Brasil? Se faz. Pode ou bode tirar selfie na cena do crime? Eu acho que é bode também. Eu acho. Isso aí pode ser, inclusive, eu nunca fiz isso também, não.
penalizado, né? Penalizado. Já viu gente fazendo isso no ML, gente? Tá louco. Vendendo foto. Não pode. Bode? Bode. Nico, agora eu tô dando conselhos amorosos. Você é bom de conselho? Vamos lá. Você é aquele pai bravo ou você é bonzinho? Muito bonzinho. Mas, tipo assim, se a tua filha levasse um cara que você... Agora já são casadas, né? Mas se levasse um fora de um cara, você é bom de conselho? Sou bom. Eu sempre, graças a Deus, eu dei sorte com isso aí. Mas os meninos não tinham medo de conhecer o sogro? Chegava lá, o sogro é polícia, imagina o medo. A Renata, minha primeira filha, parece que no começo ele tinha medo de se apresentar ao namorado. Como é que fazia? Meu pai então, chefe da polícia. Mas depois foi vendo que a gente procurou sempre ajudar. Mas você é daqueles que fala assim, vem cá, vamos conversar. Mas fui de boa. Bonzinho. Fui de boa. Eu dei sorte com todos os meus genros aí. Muito bem, então hoje, nessa nova temporada, vamos dar conselhos amorosos. Tem uma vítima aqui pedindo conselhos, é isso? Oi, Lu, tudo bem? Meu nome é Martina, eu tenho 25 anos, sou super sua fã. E ao longo da minha vida amorosa, eu tive uma série de dates ruins, assim. Aqueles que você fica bem chocada quando você escuta as histórias. Mas agora eu queria saber de você 2 coisas. 1, qual foi o pior date que você já teve? E 2, o que um cara precisaria fazer para te fazer ir embora de um date? Então, o que te faz levantar da mesa durante um encontro? Beijo. Achei que era eu pra dar conselho. Outro dia eu tava vendo uma menina que falou que foi num restaurante super caro com date. O cara começou a pedir coisa. Ela ficou olhando, ela foi no banheiro, quando voltou o cara tinha ido embora. Você acredita nisso? E ela teve que pagar a conta. Eu vi no TikTok isso aí. Você vê no TikTok, então. Não, eu vi, alguém me passou, acho que foi minha mulher que me passou. Que absurdo, né? Então, uma coisa é o seguinte, já que eu pedindo pra eu responder, primeiro é o seguinte, eu aprendi com meu filho, Lucas, não pode ir em date de jantar, porque é muito longo, gente. Você tem que marcar assim pra tomar um café, aí se você gostar, você fala, tá, então a gente pode evoluir pro jantar, porque imagina um jantar 2 horas com a pessoa que você não... Tá louco, parece uma eternidade. É verdade. Então, eu acho que pra eu ir num date com alguém pra jantar, eu já tenho que ter conhecido, porque senão não... Tipo assim, imagina um amigo fala, vai com o fulano, não vou. Eu acho que falar, pra eu levantar de um... Eu odeio gente grosseira, sabe? Começa a ter situação com garçom, ou começa a encher o saco pra pedir comida, eu já começo a ficar assim, eu acho que sou eu que levanto e vou embora. Imagina? Eu também não gosto que briga com garçom, né? A pessoa que tá servindo a gente, eu não gosto dessas encrencas, entendeu? Eu também não gosto. Não gosto, né? Eu me sinto mal, sabe? Eu me sinto mal com isso aí. Aí se a pessoa não é educada, eu gosto quando eu levanto, a pessoa levanta também. Tem que ter uma certa educação, né? Eu já tive lugar assim que eu me senti mal de ver o pessoal brigando com o garçom. É horrível, não é? É horrível. Se a pessoa começa a gritar, começa a falar, gente, que horror, que baixaria. Eu também não gosto. Aí eu fiquei sabendo que é compulsório na polícia você se aposentar, é isso? Na polícia militar, sim. Mas ele faz 5 anos como coronel, é obrigado. 5 anos como coronel. Na polícia civil, a pessoa pode ir até os 75 anos. Mas eu pretendo ir só até os 70. Vai demorar ainda, hein? O que você quer, o que você pensa para sua aposentadoria? Fora ficar assistindo jogos de futebol? Trabalhando lá na minha cantina, que vou inaugurar uma cantina nova aí, vai chamar cantina, ó, propaganda aqui, né? Mas pode fazer. Vai chamar assim, então, a Tratoria da Mulher do Nico. Porque é dela. Quem manda? No setor de empoderamento feminino. Sim. Então vai ser ela lá, e ela tá fazendo lá, ela com o pau de macarrão na mão, sabe, me esperando. Que lá nós temos o Nico Restaurante, Nico Pasta e Basta, então ela foi a Tratoria da Mulher lá na região do Ipiranga. Tá. E depois de tanto tempo como delegado, como você se sente quando você tem alguma comemoração, quando você consegue fechar um caso complicado? Esse caso do Vinícius foi um caso... Você comemora? Olha, vou te falar uma coisa, esse caso do ciclista, que quando pegou, me ligaram, era 5h30 da manhã, falaram, estamos cercando o barraco aqui. Estou indo para aí. Cheguei às 6 horas da manhã lá na comunidade. Fui o primeiro a chegar junto com a equipe, sabe, para incentivar o policial. Claro. Então, tanto eu como o Derrite, o Arthur e o Cássio, a gente gosta de incentivar o policial. Então, a gente vai lá, o secretário esteve aqui, que legal. Prendemos o cara, sabe, e sair com ele junto, e ligar para a família, vitória, né? da polícia, ligar para a imprensa e falar, prendemos o cara, você entendeu? Eu fui muito criticado quando eu prendi aquele que... Como era o nome dele? Aquele que matou o ator o ator foi pedir a mão da filha em casamento, ele matou ele e o pai dele lá, gente? O Cupertino. Eu não sei desse. O Cupertino foi um cara que ficou foragido 2 anos e meio.
O que fez o Cupertino? O Cupertino era um menino que era ator do SBT, foi pedir a mão da filha dele em casamento, alguma coisa assim, namorar. Então ele foi o ator e mais a família dele, alguém. Quando o cara foi pedir, falou, você quer a mão? Ele matou todo mundo. Matou todo mundo e ficou foragido. E virou uma questão de caça, até ver programas da TV, a própria Rede TV, tudo bom, fez programa, onde estará o Cupertino? E eu tinha perdido ele 3 vezes. Perdi ele, prendi ele no Paraguai, prendi uma vez em Foz do Iguaçu, sabe? E tinha perdido ele 3 vezes. E quando nós prendemos o Cupertino, pra você ver como o caso foi famoso, até um cara se entregou dizendo que era o Cupertino e não era ele. Tem isso, né? Pra você ver que eu já vi de tudo na polícia, né? O cara se entregou pra polícia dizendo que era o Cupertino, e depois quando nós anunciamos que era o Cupertino, não era ele. Você entendeu, né? Loucura. Foi um vexame. Você entendeu, né? O vexame. O cara ligou e falou, pô... Sou eu, tô aqui, o Cupertino, se entregamos. Aí os caras me ligam da delegacia, o Cupertino tá preso. E depois era um louco se fazendo pro Cupertino. Esse é louco, hein? E quando nós prendemos o Cupertino, foi no segundo dia do governo do Rodrigo Garcia, que eu tinha alçado ser delegado geral. Falei, entrei dessa sorte, prendemos um Cupertino que era procurado 2 anos e meio. E no elevador, que estava todo mundo levando ele, eu vibrei com a prisão dele. Pô, legal, prendemos esse cara. E falei, olha, você lembra? Você fugiu na ponte do Paraguai, ele estava vendendo um sanduíche, nós avisamos a polícia local que nós íamos prender, alguém avisou ele se mandou, só ficou a banca do lanche. Ai, que ótimo. Você entendeu, né? Teve uma vez que ele estava cortando o cabelo, chegamos numa barbearia também em Foz do Iguaçu, ele tinha acabado de sair. Então, eu tinha perdido ele umas 3 vezes. Quando nós prendemos, eu comemorei. Aí ele entrou com um processo contra mim lascado, você entendeu? Porque não pode comemorar. Porque eu comemorei e avisei a imprensa. Pô, a imprensa está 2 anos metendo o pau na polícia, que o cara não é preso. Você fizeram até alguns especiais em vários canais de televisão, fazendo especiais que eram o bandido mais procurado. Então eu vibrei. Aí ele colocou um processo em mim, na Ivaldo, que foi arquivado, porque nós comemoramos a prisão dele. Não pode comemorar. Ele foi um cara que todo mundo, se vocês procurar aí, a tua equipe procurava ver o Cupertino. Foi uns foragidos aí quase 2 anos e meio. Eu fiquei a gata atrás do rato, você entendeu? E para terminar um pouco sobre o aeroporto, eu me lembro que você tinha a equipe que trabalhava no aeroporto, né? Cada coisa que acontece lá também. Nós temos lá ainda a equipe lá, todos os aeroportos têm a equipe da Polícia Civil, da Militar, sabe, aquele atendimento, principalmente ao turista, porque a pessoa que vai viajar é roubado um passaporte, você não sabe que transtorno que dá, você entendeu, né? E nós estamos sempre para ajudar lá, temos lá policiais bilíngues que ajudam a população, como coloquei no mercado municipal também. E a questão de criança sequestrada, porque aqui, outro dia eu tentei sair com meu filho, já faz um tempinho, não queria me deixar sair com meu filho. Eu falei, gente, tava eu e Marcelo, a gente falou, tá bom, a gente vai deixar ele aqui, é raro, né? A gente deixa ele aqui, a gente viaja e deixa ele aqui, já faz um tempo. Quer dizer, essa questão da criança sequestrada, existe muitas, porque eu sempre me pergunto, porque a gente tem uma burocracia para sair com a criança, existe muito? Eu tive poucos casos de crianças, você entendeu? Olha, que nós chegamos numa época do 2011, 2010, chegou a ter 50 sequestros no mês. Que loucura, de criança. Tinha algumas crianças envolvidas. Foi com desse caso, esse menino que tinha leucemia, eu lembro muito bem. Nossa, que loucura. Ele tinha leucemia e o sequestrador me falou assim, olha, eu vou deixar, põe para falar com o pai e com a mãe. Tudo bem, tudo certo. E ele pôs, nós ficamos esperando a noite toda um telefonema do pai e o cara não deu. E eu com a família, você entendeu? Desesperador. Desesperador. Então, mas teve pouco caso de criança. Se você quisesse deixar um recado aí para todos os seus policiais de São Paulo, o que você falaria para eles? Os policiais? Que eu confio neles pra caramba, você entendeu? Hoje nós temos a melhor polícia de São Paulo, civil, militar, entendeu? Hoje eu estou aqui na secretaria, conhecendo todas as corporações, sabe? E dizendo que nosso inimigo é o bandido. Nós não temos briga entre corporação civil, militar. Nosso inimigo é o objetivo. Você entendeu? Isso eu estou conseguindo. Tanto é quando eu fui para delegado geral, eu fazia equipe, ligava para a PM, vamos fazer junto, claro. Você entendeu? Vamos fazer junto. E foi um sucesso isso aí. Isso continua agora com o Arthur, você entendeu? Então é isso que a turma aí, que a gente fala lá de baixo, né? Você sabe como vocês são valorosos, você sabe como são importantes para nós. Muito bom. Nico, então eu quero te agradecer, não vou tomar mais seu tempo. Se deixar alguém da polícia falar aqui, muito obrigada. A polícia, a sociedade precisa da polícia como um todo. Eu acho que é muito importante a gente sempre prestigiar, que sem a polícia, imagina se a polícia tirasse, todo mundo entrasse de greve, aí ia ser um horror, né?
Então, realmente, a gente fazer greve, precisa. Não podemos fazer nada. A gente precisa da polícia, dos médicos. Você, quando sai de noite, que tem algum problema, a primeira coisa é que você acha uma delegacia, Sim. acha uma viatura da Polícia Militar, onde for, você entendeu? É verdade. Como eu te falei, 53 mil ocorrências por dia nós atendemos. Sim, parabéns. Não é fácil. Bom, então eu queria te agradecer, muito obrigada por agradeço. tanto serviço prestado, sempre foi um querido comigo. E eu acho que a cidade e o estado de São Paulo agradecem. Muito, muito obrigada, tá? Eu vou lá na sua pizzaria de novo. Mas vamos lá. Vou lá, que a pizzaria é boa. Vamos lá no Tratoria da Mulher do Nico. Aí sim, agora a gente tá falando. Eu mandar um beijo pra ela. Muito obrigada, tá, Nico, pelo seu tempo. E eu quero agradecer vocês que estão nos assistindo. Toda quinta-feira a gente tem episódio novo, então você compartilha, ativa o sininho, deixa o seu recado, manda inbox pra gente. E agora eu tô aqui de conselheira amorosa, então por favor mande umas perguntas que a gente... Eu não sei se eu resolvo a minha, mas a de vocês eu vou tentar, tá bom? Muito, muito obrigada e até a próxima.